E é interessante também que pacientes, né, psiquiátricos, a grande maioria são cristãos também. De tanto serem reprimidos por medo e culpa. Medo, culpa, o diabo vai te carregar. Eu, como terapeuta, como eu atendo cristãos? Como eu atendo cristãos? E todos com a mesma narrativa. Reprimido toda a vida na sua afetividade, na sua sexualidade. Com medo do inferno. Uma inadequação total. Tudo que ele pensa ou faz está errado. E para... Calma. Não, mas está escrito na Bíblia. Sim, eu entendo. Mas olha, isso aí tem uma manipulação aqui, tem uma manipulação ali. Sério, Não, fica tranquilo. Ah, mas como eu posso ficar assim tranquilo e ir para o culto, e ir para as missas, né? Porque lá eu escuto essa narrativa. Eu falo, continue indo, mas não pegue isso para você. Você gosta de estar? Gosto dos meus irmãos, gosto de estar com os meus amigos. Então, tudo bem. É só você não pegar isso para você. Não vá para a missa ou para o culto pensando que o diabo vai te carregar. Porque por trás disso se revela, então, uma manipulação no micro, né, pegando um caso de pacientes seus, né, de uma realidade que você enfrenta como terapeuta, e no macro enquanto sociedade, né? Exato. Então, assim, tem esse lado, né, que nós vemos, principalmente dentro das religiões cristãs, que estão sempre trabalhando. E o medo, né, da igreja ficar fechada. Porque é um dogma. Sabia que é um dogma acreditar no demônio? Sim. Eu não sou um bom cristão se eu não aceitar esse dogma. Sim. É incrível isso. São pilares para a igreja católica e para outras igrejas cristãs. Né? Se tirar o demônio, não tem o cristianismo. Parece que não tem Jesus. Não tem. Não tem as bases da religião. Precisa, né? Para ter o Ahura Mazda, tem que ter o Arimã. Sim. Tem que ter. Um ponto que o pessoal está trazendo muito é sobre uma entrevista que o presidente de Dáquila, Urandir Fernandes de Oliveira, concedeu a um canal, o canal do André de Pierre, falando um pouquinho sobre isso. Cássio, você gostaria de comentar? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse conteúdo. Se você gostaria de comentar. Eu adorei esse podcast, essa entrevista. Foi legal, né? Porque, olha, o nosso presidente ele foi capaz de resumir 30 anos ali, de uma caminhada fantástica e de exercícios maravilhosos que ele vem ensinando pra gente nesse decorrer desses anos, né, para que a gente possa libertar as nossas mentes. Sabe, o exercício da janela que ele ensina ali, você volta lá no passado e você pode construir várias realidades diferentes para você. A janela temporal. Nossa, esse exercício mudou a minha vida. Que legal. A concepção que eu tenho da minha pessoa hoje, curando questões do passado, sabe, alterando situações que me traziam muitas dores, foi incrível, sabe? E essa questão, quando ele traz, né, da apresentação desse, né, que as pessoas ficaram Messias, assim, né? esse Messias, mas que não é Jesus? É o Messias de quem? É o Messias dos muçulmanos? Mas o Messias dos muçulmanos, pra gente, é quem? É o anticristo. Se a gente olhar dessa maneira que eu apresentei aqui, que a gente está conversando, tem alguma coisa pra gente ficar com medo? Se estão querendo implantar uma forma de sistema... Porque se a gente olhar para esse cristianismo da maneira que está estruturado, não é assustador para muitas pessoas? Tem texto na Bíblia que, né, os cananeus falam assim, não me fale Javé. Fale qualquer coisa, mas não me fale esse nome. Pelo amor de Deus, que medo. Os povos conquistados, eles olhavam para Javé como o algoz. Era uma coisa aterrorizante. Então eu penso que não tem do que a gente se preocupar, do que a gente ficar com medo. A gente tem que se estruturar sempre para ver quem é que está no comando. O que ele está trazendo. Tem alguma coisa que é interessante? Se tiver alguma coisa que não seja interessante, eu descarto. Entender que existem parcerias muito maiores também que chancelam o trabalho de Dáquila, né? Eu acho que esse ponto o presidente também foi muito feliz. Essa entrevista pessoal foi concedida num canal do André de Pierre. Ele já teve na TVCH
um querido, ele fez uma entrevista brilhante. E tem um momento em que ele fala assim, olha, eles temem, eles sabem da parceria que nós temos, o presidente Daquila fala. Eles sabem que essa parceria que nós temos é uma parceria muito maior. Sim. Porque são os translúcidos, os que já não morrem mais, Sim. e que conhecem, inclusive, as comportas, as saídas. Exato. Então eu penso assim, não tem do que a gente ter medo. Porque a gente já está mergulhado no sistema de governo de caos que está oprimindo o povo já há muito tempo. Com todas essas coisas horripilantes que eles estão lançando, né? A cada ano, a cada momento. E Dáquila tentando fazer seu contraponto, né? Exato. Tentando levar o governo do bem, tentando levar a boa nova, né? Exato. E às vezes o que acontece é como Jesus querendo passar na Samaria e ele precisou negociar. E às vezes a gente vai ter que negociar com esse pessoal. É uma analogia interessante. Às vezes a gente vai ter que fazer. Então, é interessante, né, a gente encontrar uma estratégia. Quando Jesus ele conversa com a samaritana, que eu falo que é o chaveco da face da terra, a samaritana estava lá no poço de Jacó e Jesus chega para ela e fala assim, me dá um pouquinho de água. O judeu não conversava nem com a judia, né, nem com a mulher judia. Quanto mais com uma mulher samaritana. E ela vira para ele, mas peraí, como que você está me pedindo água? Você é judeu? Eu sou samaritano? Ele fala, mas se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que ia me pedir. E eu te daria uma água que nunca mais você teria sede. E aí ele pega e conta tudo da vida dela. Ele falou, vai lá chamar teu marido. Ah, mas não tenho marido. Verdade, você já teve 7 maridos. E esse marido que está com você não é teu. Era marido de quem, então? A gente pergunta se não era marido dela. Ela fala, nossa, eu vejo que você é um profeta. E aí ela logo pergunta onde é o lugar certo de adorar. É lá no Monte Garizim? Porque os nossos pais adoraram lá. Mas vocês construíram o templo em Jerusalém. A visão deles, dos samaritanos, era diferente da visão dos judeus. Era diferente. E uma grande ironia do destino, né? Depois que destruiu o segundo templo, os judeus não fazem mais a festa da Páscoa, eles não mais imolam o cordeiro. O único lugar que alguns judeus vão hoje para matar a saudade dessa época é no templo dos samaritanos, lá na Samaria. Ironia do destino, né? E aí essa conversa de Jesus com a samaritana me traz coisas interessantes também, porque ela pergunta onde é o lugar certo de adorar. E Jesus fala assim, já vai chegar o tempo. Na verdade, esse tempo já chegou, onde os verdadeiros adoradores de Deus vão de adorá-lo em espírito e em verdade. Que não tem templo, que não tem povo, que não tem, sabe, placa de igreja. O de Cristo, o anticristo, o Messias e o contra o Messias. Não. Essa liberdade, né, que não importa que placa que seja, se é no Monte Garizim, se é em Jerusalém, é aqui. A liberdade está aqui na mente. E isso, para mim, é interessante. É essa liberdade que é interessante. Então, quando eu olho para essa situação, né, desse diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus ele conseguiu entrar na Samaria por causa da samaritana. Ele teve que dialogar com o inimigo para conseguir acessar um caminho importante, algo que precisava. É como a gente pagar um pedágio, né? A gente gosta de pagar pedágio, ainda mais quando aparecem uns pedágios de R$27. Mas traz essa perspectiva da negociação, né? Mas a gente precisa pagar o pedágio. A gente tem um caminho a traçar. A gente tem um objetivo, nós temos um alvo lá na frente. Nós estamos de acordo com o pedágio? Não. Não estou. Mas por hora eu pago. É uma boa perspectiva, viu, Cássio? Me trouxe uma... Foi muito interessante quando o presidente explicou, mas da forma como você detalha para a gente agora, traz uma perspectiva ainda mais interessante do posicionamento do Urandir. Lá e na entrevista que ele concedeu. Porque às vezes, sabe, a gente olha
e vemos somente caos, né? Sim, ou então só vê a camada superficial disso. Sim. É nesse sentido que você traz ao comparar com essa passagem, né, de Jesus com a samaritana, a gente sai da camada superficial de bom e ruim para a camada da negociação, entendimento e a visão da estratégia lá na frente, sabe? Sim. Muito Você vê legal. que João e Tiago queriam tacar fogo, né, na Samaria logo. E Jesus, ele montou outra estratégia. Ele vai lá, peraí, eu vou conversar com essa mulher aqui, ó. Essa daqui vai espalhar de mim para todo mundo e nós vamos ser bem acolhidos na Samaria. É uma estratégia. Quando nós fomos fazer uma expedição para a Bolívia, o presidente foi com dois carros, se não me engano eram duas S10 preta. Uma ele estava dirigindo, a outra estava com uma outra pessoa. E eles queriam arrancar da gente umas propinas. E a gente falou, não vamos dar propina não. E eles começaram a inventar um monte de coisas impedindo a gente de entrar na Bolívia. Ainda bem que ele não pediu pra gente tacar fogo nos bolivianos, né? O presidente não falou isso. Que horror! Ele falava, paciência, gente, vamos ver o que vai acontecer. E a gente esperando na fronteira, esperando. E os federais toda hora vinham e falavam uma coisa e falava outra. E pegava documento. Nós ficamos umas 5 horas lá. A gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a gente tinha palestra para fazer numa escola. A gente tinha atividades já marcadas. Hotel que tinha que chegar para dormir e para outro dia seguir caminho. Eles não deixaram entrar com os carros. E aí nós tivemos que alugar umas vans deles lá em cima da hora. A gente já com fome porque não tinha onde comer. Comendo umas bolachas ali de uma luta. E a gente, meu Deus, que caos! E aí tivemos que conversar, acertar tudo e deixar a gente entrar. Vocês vão ter que alugar essas vans aqui, então, deixa os carros aqui. Tivemos que aceitar pelo menos essa negociação. Alugamos as vans deles e seguimos. Quando nós chegamos na escola, fizemos a palestra e tal, isso no dia seguinte. E depois adentramos para um lugar chamado Samaipata, um lugar maravilhoso, que quer dizer descansar nas alturas. Depois de tudo isso, a gente estava lá, descansando nas alturas, o nosso amigo Edibel chegou. Olá! A gente, oi, Edibel. O que aconteceu lá? Ele perguntando. A gente brinca com aquelas crianças, eles não deixaram a gente subir, estava tudo difícil e tal. Ele falou, mas vocês fizeram tudo direitinho, sabia? Vocês conseguiram fazer do limão uma limonada. Aquela situação de caos, vocês transformaram em cosmos. E esse dualismo nós vivemos. Às vezes a gente vai ter que negociar com quem a gente não está querendo negociar. A gente vai ter que conversar com quem a gente não está querendo conversar. A gente tem que pensar lá na frente, sabe? Às vezes a gente vai ter que aceitar alguma coisa que a gente não está querendo aceitar. Mas tem lá na frente muita gente esperando a gente. E a gente tem que chegar lá. Aí quando chegar lá, nós vamos descansar nas alturas. Samaipata. Nós vamos para Samaipata. Muito bom, muito bom.